tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu acredito que seja a última parte falando sobre os meus perrengues como au pair. E qualquer coisa, se tiver mais alguma situação que eu tenha lembrado, eu vou fazer a quinta parte. Porém, até o momento que eu planejei fazer os vídeos desse mês, esse vai ser o último dos perrengues. E eu diria que vai ser mais histórias relacionadas a carro, porque sim, eu tenho muitos perrengues relacionados a carro lá nos Estados Unidos. E é disso que vamos falar hoje. Bom, o primeiro perrengue que eu queria falar aqui pra vocês foi quando, em 2018, eu e a minha host family, a gente foi dirigindo pra New Jersey, que é mais ou menos umas 4 horas de carro de onde a gente morava lá em Massachusetts, para passar o feriado de Ação de Graças na casa dos avós das crianças. E durante a viagem, quando já estava em New Jersey, no próprio estado, mas a gente ainda não tinha chegado na cidade que a gente tinha que chegar, eu tinha acordado, mas todo mundo estava dormindo, então só tava o meu host dad dirigindo e eu lá atrás, acordada, prestando atenção no trânsito normal, tipo, ai, tô cansada, não vejo a hora de chegar lá. E lembrando, estava um frio dos infernos lá fora. E aí, gente, o que é que aconteceu? A gente tava na faixa da esquerda e aí eu comecei a perceber que o carro, ao invés de ir reto, como qualquer carro, o carro tava indo assim, ó, invadindo a faixa da direita. E a faixa da direita tinha um carro normal, dirigindo na dele. O que é que aconteceu? Na hora, eu queria falar alguma coisa e tipo, gente, o que é isso, o carro indo assim, né? Porém, eu, sinceramente, eu tava com medo de ser aquele tipo de pessoa que fica no passageiro e fica, sabe, metendo bedelho no motorista, sabe? Ainda mais porque meu host dad, ele tem mais de 40 anos e ele dirigia há muito mais tempo do que eu. Então, eu não queria ser esse tipo de pessoa, ai, cuidado com isso, ai, cuidado com aquilo. Não, tipo, eu confiava nele pra ele dirigir certinho, né? E aí, o que é que aconteceu, gente? Tava todo mundo dormindo, menos eu e ele. E aí, o que é que aconteceu? O carro, que é super grande, bateu num carro pequenininho, um sedã, na parte de trás do carro. Ou seja, graças a Deus, todo mundo ficou bem, ninguém se machucou, mas fez um estraguinho no nosso carro e no carro da pessoa que foi batida, né? E aí, tipo, o carro foi assim, ó, aí bateu, aí deu uma arrastada, sabe, do outro carro. Deu tudo certo, mas a minha host mom, eu lembro assim, como se fosse ontem, isso na minha cabeça. De, tipo, ela acordou e ficou tipo, o que é que aconteceu? Tipo, nunca vi ela tão preocupada, a afeição dela assim. E o meu host dad ficou tipo, não sei, eu desconfio de que ele tava tão cansado do dia inteiro e ainda ter que dirigir 4 horas pra New Jersey, que eu acho que ele deu uma cochilada. Não sei, gente, é só uma suposição. Mas, cara, não é possível. Eu acho que é a única coisa que passa pela minha cabeça do porquê isso aconteceu. Até pela reação dele, de tipo, ele ficou, não sei, sabe? Tipo, ele ficou também perdido, como se não tivesse sido ele dirigindo o carro, sabe? E eu falei, tipo, não, gente, eu vi, porque o carro tava movendo assim. Então, basicamente, eu era a única pessoa que tinha testemunhado todo o acontecimento. E aí, resultado, ficamos lá, parados, com o carro começando a congelar. Lá fora tava um frio dos infernos. Esperamos a polícia chegar. Ai, as minhas kids chorando, assustadas com o que aconteceu, por mais que ninguém se machucou, nem nada disso. É um choque, né? Querendo ou não, e a frente do carro ficou um pouco destruída. Enfim, esperando chegar, os avós das crianças estavam na casinha deles, já era tipo umas 11 horas da noite, saírem, buscarem a gente. Só meu host dad ficou lá com a polícia para resolver sobre isso, mas assim, todo mundo do carro teve que dar o documento, inclusive eu não estava dirigindo, mas eu como passageira precisei dar o meu passaporte pro policial. Enfim, foi uma dor de cabeça com relação a isso. Chegamos em casa, em New Jersey, na casa dos avós, deu tudo certo. Passamos o nosso feriado lá, tava um clima meio tenso, sim, querendo ou não. Tava tenso por causa disso, porque a gente ficou sem carro. A minha host family teve que alugar um carro lá pra gente conseguir voltar para Massachusetts. E dessa vez esse carro não tinha essas 3 partes como se fosse uma doblô.
não tinha. Resultado, eu tive que ficar bem no meio entre as minhas Rose Kids. Aí você pode falar pra mim, certo, mas qual o problema disso, Mari? Tipo, sabe, tá reclamando boca cheia? O maior problema disso é que a minha Rose Kid mais nova, ela ainda usava essas cadeirinhas de bebê mesmo, sabe, pra sentar. Então só a cadeirinha ocupava metade do banco. Eu já sou adulta, 25 anos, e a minha outra Rose Kid, que já tinha 8 anos, estávamos dividindo um espaço assim bem apertadinho. E pra piorar, a minha Rose Kid mais nova era birrenta nessa época, e ela ficava me chutando direto. Enfim, foram 4 horas, que na verdade não foram 4 horas, porque como esse feriado de Ação de Graças, ele é muito mais popular, eu acho, do que o Natal, propriamente dito. Aqui não, aqui o Natal é tipo muito importante. Lá também é, mas esse feriado de Ação de Graças eu acho que a galera viaja mais do que no Natal. E aí, resultado, pegamos um trânsito infernal que durou 5 horas para voltar para casa. E eu nesse inferno de ficar apertada assim, ó, a viagem inteira. Então não foi legal. Depois a minha host mom teve que voltar para New Jersey para buscar o carro lá depois do concerto, trazer para Massachusetts. Enfim, foi maior função, não foi uma experiência legal, tava um frio do caramba. E enfim, foi isso, esse foi o perrengue. Outro perrengue envolvendo o carro foi uma vez quando a minha amiga, ela foi me buscar lá em casa, lá na casa da minha host family. E aí ela, tipo, como as casas são de frente em frente, né, bem filme americano mesmo, tem aquele jardim, tem os lixos na frente, sabe? E também o meio box, a caixa de correios, é bem isso mesmo, onde eu morava. E aí a minha amiga foi, me buscou, aí quando ela tava dando ré pra entrar na pista e ir embora, ela sem querer, o carro derrubou a lata de lixo do vizinho. Aí ela foi, desceu do carro e foi levantar a lata de lixo. Ok, tudo bem. De repente, eu olhei assim, eu vi que ela não tinha feito isso. Ela saiu do carro pra levantar a lata de lixo, mas ela não fez isso. E aí, quando eu vi que ela tava voltando pro carro, eu falei, não, olha a lata de lixo, tipo, pega aí, né? E ela correndo, e ela falou, Mário, o carro tá andando. E eu dentro do carro, eu não percebi, gente. Eu não percebi que o carro tava andando comigo dentro. E eu, meu Deus do céu. E ela é pequenininha, e o carro era um Jeep mesmo, sabe esses Jeeps altões? Pronto, a bichinha tinha que montar, se dar uma puladinha pra entrar no Jeep. Gente, foi bizarro. Até hoje eu senti rir dessa história, porque eu não percebi que o carro tava andando. Eu tava dentro do carro. Ela correndo lá, mas o carro tá andando. Outro perrengue que eu vou falar aqui. Vocês lembram, não sei se vocês assistiram, o vídeo que eu falo sobre os meus arrependimentos durante o intercâmbio de au pair. E eu falei que era a questão do carro, de que eu demorei muito tempo para conversar com eles, do meu incômodo desse controle que eles tinham com o carro, que eles não deixavam eu dirigir na região metropolitana de Boston, sendo que eu já tinha experiência com carro aqui, porque eu tinha meu próprio carro aqui em Recife, e Recife é uma loucura. Por exemplo, aqui em Recife tem quase 2 milhões de habitantes, um trânsito caótico, e eu sempre dirigi aqui de boa, enquanto Boston é de 600 mil habitantes, todo mundo assim é mais educado, sabe, mais de boa. Eu já dirigi em Los Angeles por 5 dias, então assim, tipo, nunca aconteceu nada. O porquê, então, que vocês não deixam eu dirigir, tipo, se eles mesmos também dirigem, sabe? Tipo, por que esse controle como se fosse uma criança, um adolescente, né? E aí eu expus esse incômodo pra eles no final do meu intercâmbio, eu acho que foi em junho. E aí eu conversei com eles e eles falaram assim, ah, tá bom, vamos te dar esse voto de confiança, né, pra você dirigir. Tipo, o problema não é você, são os outros. Eu, tá, mas vamos tentar. Resultado, falaram que sim. Eu fiquei hiper mega feliz nesse dia. E o que é que eu fiz? Peguei as minhas amigas, a gente foi pra uma cidade chamada Cambridge. E aí você pode falar, ah, mas eu nunca ouvi falar nessa cidade. Essa cidade é onde fica a Universidade de Harvard. Ou seja, Harvard não fica na cidade de Harvard, fica numa cidade chamada Cambridge, em Massachusetts. Então a gente foi lá, planejamos fazer isso, dei o rolê com as minhas amigas. Só que quando eu cheguei na cidade mesmo, que eu ia estacionar, eu estacionei numa rua, porque a gente queria saber
onde realmente eu poderia estacionar lá. Então eu estacionei num lugarzinho que era só pra ficar tipo meia hora por aí. Resultado, coloquei as moedas lá no parquímetro. Desses 5 minutos, gente, 5 minutos, porque a gente voltou pro carro e falou assim, tem um estacionamento lá que a gente pode deixar realmente o carro. E aí, quando a gente voltou pro carro, o que foi que aconteceu? O carro parou de funcionar. Ele não ligava, tipo, quer dizer, ele ligava, tipo, ar-condicionado, som, tudo, mas ele não andava. Tipo, o motor não funcionava. E aí eu comecei a ficar desesperada, de tipo, gente, era pra ser um dia feliz, era pra ser um dia legal, não um dia com perrengues, assim. E detalhe, a minha host family não tava nem em casa, estava na casa de praia deles em New Hampshire. Ou seja, nem pra estar perto pra tentar salvar a gente e dirigir até lá, sabe, que é tipo umas meia hora. Dava pra acontecer, porque eles estavam longe. Não tem nada pra fazer, o que é que acontece? Ela tá fazendo... O carro não está ligando, gente. Eu tô arrasada aqui. Um dia lindo em Cambridge. Enfim, é isso. Perrengues de au pair. E aí, resultado. Como eu tinha parado na frente de um prédio estudantil, uns alunos foram lá ajudar a gente. Fizeram de tudo, gente. Fizeram a tal da chupeta, sabe? De conectar um carro no outro pra ver se ressuscitava. Fizeram de tudo. A gente parecia bando de mendiga. Sentada na calçada, comendo. Assim, eles desceram com comidas da casa deles pra gente. E eles eram asiáticos, eles tinham várias comidas assim asiáticas que eu não curto porque eu não como frutos do mar, não como peixe, não como camarão, então não gosto muito. Mas tinha alguns docinhos que eu gostei, delícia. Hi guys, so now I'm gonna try Korean candy. I think this is a candy, I don't know. Let me see. Wow, it's so hard to open it. It looks like sweet. I think it's coconut caramelized. I don't know how to say that. Let me see. It's really good. Try it. Is it pineapple? Oh, I think it's pineapple. You gonna try? She's pineapple. No, I don't. Try it. It's not bad. E até hoje eu guardo um saquinho onde estavam as comidas, porque não é uma sacola de plástico, é de pano. E eu guardo minhas bijuterias hoje em dia. E eu achei muito fofo, sabe? De tipo, as pessoas não ficaram, ai, te fode, te vira, sabe? E aí, resultado, o carro foi rebocado. Então foi isso, no final a gente perdeu o dia inteiro nesse rolê de tentar fazer o carro funcionar, de esperar o cara do reboque chegar. E isso acabou acabando com a vibe da gente, da energia da gente, da empolgação da gente, de se divertir naquele dia. Então foi isso que aconteceu. Felicidade de pobre durou pouquíssimo, tipo, gente, meu intercâmbio durou 18 meses. E eu só tive coragem de conversar isso com eles depois de, sei lá, 14 meses, 15 meses de intercâmbio. E aí quando acontece a minha conquista, o carro para de funcionar. Parece até que, sei lá, eles botaram uma energia negativa no carro, sabe? Não sei, eu acredito muito nisso de energia, mas foi isso que aconteceu, eu não gostei. Aí, resultado, consertaram o carro, deu tudo certo, passei 2 semanas sem carro por causa disso. Não de tipo de castigo, é porque o carro tava no conserto. Aconteceu que eu tinha uma pool party na casa da minha amiga, uma festa da piscina na casa da minha amiga, que era tipo uns 40 minutos de casa. E aí eu fui parar num posto de gasolina pra botar gasolina pra chegar até lá. E o que foi que aconteceu? O carro parou de funcionar de novo. De novo, gente. A mesma coisa que aconteceu da outra vez. Aconteceu dessa que eu ia ter uma festa na piscina, sabe? Que bem americano. Mas não aconteceu. Assim, eu fui no final. No final eu fui pra essa festa na piscina. Porém, de novo, esperei o carro ser rebocado. Dessa vez eu voltei com o cara do reboque, porque graças a Deus aconteceu perto de casa. Então deu tempo do moço levar o carro de volta para casa. A minha host family de novo estava em New Hampshire, estava longe de novo.
então não tinha como pedir socorro a eles. Então eu liguei pro reboque, a gente voltou pra casa e aí uma amiga minha me buscou, ou eu peguei um Uber, não lembro direito. Mas foi isso, voltei, consegui ir pra festa da piscina e foi engraçado porque eu tenho uma amiga, tipo, eu tava sem carro, mas eu tinha um celular. A minha amiga, o celular dela quebrou, mas ela tinha um carro. Isso aconteceu no mesmo dia. Aí a gente falou, ó, tu tem um carro e eu tenho o celular, então a gente vai voltar junta. Aí a gente voltou junta por causa disso. Então, resumindo, foi um perrengue assim. Esse carro pra mim, ele marcou muito meu intercâmbio, porque só foi perrengue, só foi frustração, porque minha família de lá, eles eram muito controladores com o carro. Então, uma coisa assim que eu sinto tristeza no meu intercâmbio foi em relação ao carro, porque quando eu consegui realmente conquistar e ultrapassar a barreira do medo, do receio, do que eles poderiam reagir quanto a mim, de querer usar o carro para lugares mais longe, aconteceram essas coisas e aí eu voltei para quase estaca zero. Oi, gente! Vejam só, eu tava editando esse vídeo agora que vocês estão assistindo e eu percebi que a parte dos reboques do carro que aconteceu comigo, eu não contei o motivo que o carro não estava funcionando. Então, a primeira vez ficou acho que 1 ou 2 semanas no conserto para tentar investigar o que é que foi. A segunda vez foi rebocado, mas foi rebocado para a casa da minha host family, não foi para um mecânico. E aí, gente, um mecânico dessa vez finalmente descobriu o que foi. Detalhe, meu host dad já tinha gastado uma fortuna para consertar o carro da primeira vez. E aí, gente, escutem só o motivo que o carro tinha parado de funcionar nas duas situações. O carro tinha parado de funcionar porque a bateria da chave, porque é aquelas chaves que não enfia no carro, sabe? E gira, que nem a gente tem aqui. É uma chave que é de sensor, sabe? Tipo, não sei explicar, gente. Vou colocar uma foto aqui agora. Vocês viram essa chave. A bateria dessa chave estava acabando. E aí, resultado, quando ela dava o bug dela, da vida, tipo, bateria tá fraca, o carro sentia a falta dessa chave. E a chave interpretava, pelo fato de não reconhecer a chave dentro do carro, de que o carro estava sendo roubado. Ou seja, o problema não era a bateria, não era motor, não era nada disso. Era só as pilhas safadas do carro, da chave do carro. Então a gente ficou, tipo, todo mundo assim, tipo, não acredito, né? PQP, a gente perdeu várias semanas com o carro lá no concerto pra, tipo, ser isso, sabe? Tipo, pelo amor de Deus. E foi isso, foi essa tour. Eu falei pra vocês que essa seria a última parte dos perrengues, mas eu acabei não falando todos porque eu percebi que eu falei demais nesse vídeo. Eu não sei quantos minutos vão ficar no total. Porém, só pra avisar pra vocês que provavelmente não vai ser a última parte, não. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu não sei se você tá assistindo, é um au pair, mas se você for, compartilhe também suas histórias aqui comigo. Pra gente rir juntas das desgraças alheias e suas e minhas, que é isso que acontece. No final a gente ri disso, não se estressa. Na hora a gente se estressa muito, mas depois tá de boa, já passou. E ou se não, se você só tá assistindo por curiosidade, me diga o que você achou desse vídeo. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e tchau!